Ah, não, mas o final do ano é complicado, né? Ah, sempre tem desgraça no final do ano. Nosso convidado, por gentileza. Para você que assina Logos, o Natal é todos os meses. Feliz Natal. E treinando para ser Papai Noel de shopping, deu tudo errado, né? Quando eu estava na faculdade de filosofia, eu cheguei com uma tradução de ética nicônica pro meu professor. E ele falou que isso aí era uma porcaria. Primeiro, o Augusto e o Lorenzo não são exatamente pessoas normais. Hoje o que a gente faz, basicamente, é tocar o terror na gurizada. Em grupos de estudo de filosofia, Leibniz, Gottfried, Wilhelm Leibniz. um grupo de leitura de Platão, ponto de vista mais realista e menos, desculpa o público ouvinte aí, mas eu vou dizer histérico, né? Um grupo de leitura de Platão em filosofia. E assim, por acreditar mesmo no projeto e porque pagaram legal também. Traduções de termos específicos de Aristóteles. É porque eu sou a personificação, né, do capitalismo, né? Um espectro ROM da Europa. E esse é o espectro do comunismo. Eu acho que a questão da esperança é o cerne principal, né? Então eu quero agradecer ao menino Jesus. Um Feliz Natal para todos. Fröhliche Weihnachten. Feliz Natal. Ó, vinde, adoremos a Jesus nascido, que vem resgatar este mundo cativo, que vem resgatar este mundo cativo. Sejam bem-vindos ao especial de Natal da Editora Logos. Estamos aqui para mais um CDFs, mais um podcast. Hoje eu não estou exatamente com o Matheus Araújo, né? Eu estou aqui com o João Winkler, nosso copywriter aqui da Editora Logos. Então se apresenta aí, João, para o pessoal. Boa noite, bom dia, não sei. Meu nome é João, né? Eu tenho orgulho de dizer que desde o início da Editora Logos eu escrevo uns negócios, né? Eu digo uns troços. Minha esposa fica brava com isso, né? Ela diz que eu me reduzo demais. Então, obedecendo a ela, posso dizer que eu sou copywriter, né? Com foco no mercado editorial e produções culturais, né? E também trabalho com branding, né? Entre outras coisas, né? Com alguns lançamentos de 6 dígitos já no currículo, né? Em minha trajetória, né? Então, assim, fica mais de acordo com o que minha esposa quer. E... Bom, eu nunca falei no microfone na vida, nunca falei em público, então vou deixar o Vitorelli, né, conduzir aqui esse episódio. Vamos lá, então eu sou o Vitorelli, você já deve me conhecer aqui do Clube de Filosofia, do nosso CDF, nosso podcast. Hoje a gente está aqui com o nosso especial de Natal, a gente quer falar um pouco sobre a história da Editora Logos. A Editora Logos, ela surgiu, a sua primeira publicação foi o Zagoge, de Porfírio, já faz mais de um ano, certo? Foi em novembro do ano passado. E, bom, a gente vai conversar um pouco então hoje sobre a história da editora, quais são as nossas publicações que nós fizemos, quais são as publicações que nós temos por fazer, né? Teremos aqui algumas participações especiais, vocês verão ao longo do podcast. E, bom, vamos começar falando então um pouco sobre o objetivo da Editora Logos. Eu acho que a Editora Logos é, hoje no Brasil, uma editora muito diferenciada, assim, né? A gente traz publicações assim de todo tipo. A gente até estava brincando hoje mais cedo que teve um assinante que disse que só ia começar a assinar a Editora Logos quando a editora lançasse o Nietzsche, né? E a gente publicou Nietzsche, a gente publicou Confissões de Santo Agostinho, a gente vai publicar as edições completas de Aristóteles, então é uma editora que tem esse objetivo de ser muito ampla, muito heterogênea, trazer os mais diversos autores e correntes filosóficas. Então, esse é o nosso grande objetivo. Comenta um pouco aí com o João, um pouco da história das publicações, o que a gente publicou nesse ano. Bom, o que eu posso dizer sobre o início da Logos é que a preocupação principal, né, do Lorenzo e do Augusto e de outros que fundaram a editora era trazer obras fundamentais de filosofia, né, que ou não tinham publicação no Brasil, ou tinham publicações que poderiam ter sido melhores, né? Então,
só para ter uma ideia, ainda a gente não tem no Brasil publicada a obra completa de Aristóteles, né? Então isso é uma coisa assim inadmissível, né? Como é que um país de 500 anos não tem Aristóteles publicado, né? De forma completa, né? E mesmo algumas obras que a gente pode encontrar por aí, não tem assim a qualidade que Aristóteles merece, né? Então tu pode chegar numa rodoviária, numa farmácia, encontrar a Ética Nicômaco de Aristóteles, mas mano, tu não confia que aquilo vai ser de uma qualidade muito alta, né? Não vai ser uma edição bilíngue, não vai ter notas explicativas necessárias e assim por diante. Então, um dos objetivos da editora é suprir essa carência, né, do mercado editorial brasileiro. E outro objetivo, né, é disseminar a filosofia, né? Trazer uma forma nova de enxergar a filosofia. Porque, de um lado, a gente tem, né, pessoas interessadas, especializadas, né, mas que tratam a filosofia de forma muito técnica e descolada do grande público. E, de outro lado, tem uma filosofia pop, que acaba sendo muitas vezes caricatural ou superficial, né, e acaba não transformando a vida das pessoas. Então a gente tem que, né, fazer uma filosofia séria e que trate dos problemas reais, né? Que fale, assim, sobre a vida das pessoas, né? E que traga algum benefício real. E, além disso, né? A gente quer também dar uma oportunidade das pessoas que tenham interesses em comum de se conectarem, né? De vez em quando acontece de uma pessoa ter interesse em determinado assunto, por exemplo, filosofia, né? E acaba sendo uma pessoa isolada, porque em volta ninguém tem o mesmo interesse. Então, com a nossa plataforma, né, de assinantes, na Ágora, o assinante ele pode, né, entrar em contato com outras pessoas, né, interessadas numa investigação filosófica e né, desenvolver uma amizade, né, tirar dúvidas, fazer trabalhos conjuntos. Então, esses são alguns dos objetivos da editora, né? Além disso, tem publicações maravilhosas, né? Assim, as edições são muito bonitas, né? Tem gente que tem um pouco esse receio, assim, geralmente você tem um pouco, eu sinto pelo menos, né? Eu aqui na Logos, eu não sou editor, não sou nada, sou só um apresentador aqui do programa e leitor, né, das publicações que são feitas. E o que eu percebo, assim, como consumidor, né, do mercado editorial, não alguém que atua diretamente nisso, é que existe um pouco dessa dicotomia. Então, você tem ou uma editora que faz livros bonitos, mas aí não investem tanto em tradução, então pega qualquer tradutor, assim, meia boca, ou tradução por ChatGPT, qualquer coisa do tipo. Ou uma editora que trabalha com esse foco mais em edição. E na Logos a gente tem essa combinação muito interessante, né? Você tem umas edições assim maravilhosas, capa dura, e aí vem aqueles pôsteres você pendurar no seu quarto, e vem, sei lá, aqueles textinhos que acompanham os livros, explicando mais sobre a obra. Então tem todo esse rigor por trás das edições. A gente trouxe Isagoge de Porfírio, por exemplo, a primeira publicação, e eu falo especificamente dessa, porque tem mais relação com a minha área, que é lógica. E a gente trouxe uma edição trilingue, né? Trilingue da Isagoge, com comentários de João de São Tomás. Então, existe essa combinação entre uma coisa que é popular no sentido estético e no sentido de trazer mais pessoas para a filosofia, mas também existe esse rigor acadêmico, esse rigor nas traduções e tudo mais. Então, sei lá, é um grande mérito da Logos. E assim, agora estamos trazendo as obras completas de Aristóteles, né? Um feito único aqui na história do mercado editorial do Brasil. Então, é isso, né? Temos um ano somente de editora, mas temos muito mais por vir. E eu acho que dá para ser bastante otimista sobre o que vem pela frente. Uma coisa interessante de se comentar, né? É que a Logos, talvez o pessoal não saiba, mas nasceu quase como que uma empresa de garagem, né? Eram assim, um grupo de amigos, né? Com interesses em comum, que sentiu que poderia fazer algo diferente para o mercado editorial e acabou, né, começando um projeto que cresceu de uma forma explosiva, né? Mas isso aí a gente pode comentar depois, né? A gente pode tratar mais disso ao longo do programa.
Bom, maravilha. Então hoje estamos aqui no especial de Natal, nós estamos aqui todos a caráter, temos aqui nosso presépio aqui na mesa central, e vamos trazer aqui hoje também algumas canções, um pouco de arte para vocês, todas voltadas ao Natal. Vamos começar então com a apresentação da Luíse Thomas, que é cantora, fadista no grupo Alma Lusitana, mãe de 5 e bacharel em letras. A neve já está bem perto daquela grande montanha. A neve já está bem perto daquela grande montanha. Virgem Maria, a mãe, São José acompanha. Virgem Maria, a mãe, São José acompanha. São José acompanha e acompanha o Deus menino. São José acompanha e acompanha o Deus menino. Virgem Maria, a mãe, São José o padrinho. Virgem Maria, a mãe, São José o padrinho. Bom, agora vamos chamar nossos próximos convidados, Lorenzo Fiorese e Augusto Fleck. Bom, estamos aqui com Lorenzo e Augusto, nossos fundadores aí da editora Logos. Bom, comecem se apresentando aí. Então, boa noite, Feliz Natal a todos. Eu sou o Lorenzo, um dos fundadores da editora Logos. Desde o início do projeto a gente atuou em várias frentes aqui, no editorial, no marketing, na gestão. E foi um milagre realmente que aconteceu depois de um ano de editora. Nós estamos nesse estágio aqui. Contamos com o apoio de muita gente, tanto no apoio em relação à editora, o próprio Vitorelli está vindo aqui basicamente pro bono faz quase um ano, ajudando nós, mas como outras pessoas também, como os assinantes também apoiaram muito o projeto. E tenho só a agradecer o que a gente conseguiu alcançar até agora. Tá. Boa noite, eu sou o Augusto Fleck, também sou um dos fundadores da Logos, sou editor. E também fico admirado de onde a gente chegou, tá? Em só um ano. Nossa primeira publicação foi em novembro. E realmente tudo superou as nossas expectativas. Quero agradecer a todo mundo que está nos acompanhando, todos os nossos assinantes. E vamos então para o nosso especial. Queria perguntar para vocês, primeiro de tudo, o João comentou que a editora Logos surgiu assim como uma editora de garagem, algo do tipo. Conta pra gente assim como que foi esse começo, como que veio a ideia, enfim. Tem a história remota da nossa editora. O Lorenzo e eu já nos conhecemos de grupos de estudo de filosofia. Nós tínhamos um grupo de leitura de Platão. Isso anos atrás, foi quando nós nos conhecemos, quando descobrimos esse interesse em comum em filosofia. Mas foi lá a partir do final de 2023 que a gente começou a se falar sobre o projeto em si. Nós tivemos uma reunião num café. O Lorenzo já vinha articulando também com outras pessoas. Daí quando eu fui conceber a Logos, né, acho que a primeira pessoa... Aproxima o microfone um pouquinho, por gentileza. Oi? Só aproximar o microfone um pouquinho, por gentileza. Quando eu fui conceber, quando a gente estava organizando a Logos, né, foi num desses retornos a uma dessas leituras de Platão,
que ocorriam todos os anos. Quem conduzia era o Augusto. E eu fazia anos que não ia. Daí eu cheguei lá, vi o Augusto, eu lembrei, né, daquele desejo de fazer as publicações de filosofia em alto nível. Eu sempre me lembro que quando eu estava na faculdade de filosofia, eu cheguei com uma tradução de ética nicônica pro meu professor e ele falou que isso aí era uma porcaria, né? Daí eu perguntei, então me diz outra tradução disponível. Não, vai ter que ler em inglês. Não, beleza. Mas não tem problema em ler em inglês, mas o problema é tu não ter nenhuma tradução disponível para a língua portuguesa que os professores achem bom, né? Então o princípio do projeto foi o Aristóteles, foi publicar as obras completas do Aristóteles. Essa é a nossa intenção original, E 1 ano de projeto já estão realizando. já estamos realizando. E modelo de negócio estruturado, tudo isso foi pensado com vistas a tornar possível a realização das obras completas de Aristóteles. Então a gente se encontrou, eu acho que é um dia de calor, né? Em janeiro lá em casa, com 2 irmãos, tava eu, tu, o Vicente, o Rafael, O Lourenço aproximou. O Rafael. O Vicente é o E- responsável pelas capas. sim, que também é sócio fundador. E até me lembro que teve um debate do Augusto com o Rafael sobre qual tradução de Exato. poesia era seria feita. Traduções de termos específicos de Aristóteles já era uma discussão naquela época. Sim, que ainda vai permanecer. Eu tenho certeza que nossa edição, por mais qualificada que seja, vai ser objeto de debate, né? Sim, sim. E a gente foi compondo, né? Então a primeira obra, ela teve trabalho como trabalho principal o Augusto, mas eu também trabalhei editando a obra. Escrevi ilustrações pro Vicente fazer. E a gente optou por fazer trilingue, a Isagoge, que era justamente para trazer uma obra que ia fundamentar o nosso aluno para ele ter a capacidade, né, ele obter a capacidade de fazer distinções entre conceitos, né? A Isagoge é uma obra muito boa para isso. Sim. De onde surge essa ideia de fazer essa editora tão assim, heterogênea? Assim, tem gente que vê e acha que é uma editora, sei lá, de esquerda ou meio naturalista, porque tem Nietzsche, tem David Hume, e aí se você for ver outras publicações, Confissões de Santo Agostinho, vai achar que é uma editora de direita, conservadora. De onde que veio essa ideia, assim, de fazer uma editora tão heterogênea? Deixa eu interromper um pouquinho, tá? Eu preciso comentar uma coisa. Primeiro, o Augusto e o Lorenzo não são exatamente pessoas normais, então eles vão falar com certa normalidade de coisas que são muito fora da curva. Então, por exemplo, esse grupo de leitor de Platão, ele durou quantos anos? 7? 10? Por aí. Então, assim, não é qualquer coisa. Tipo, era um grupo que se reunia todo final de semana para passar, assim, uma tarde inteira, ou até um dia inteiro, né? Lendo Platão, com uma edição bilíngue, né? Ou então, assim, era uma edição só em português, mas com o texto ali em grego. Daí, naquele grupo, algumas pessoas tinham conhecimento profundo do grego, né? Outras não, mas conhecimento suficiente para trazer certas nuances que não apareceriam em português, né? Ou em alguma outra língua. Então, de vez em quando, um termo, uma frase, um parágrafo que seja, levantava discussões assim que levavam meia hora, 1 hora e meia, né? Para ver assim o nível de detalhe, né, que tinha naquele grupo de leitura. Então, não era assim um grupo qualquer. Tá? É preciso deixar isso bem claro, mas eles iam deixar passar como se fosse um grupo normal, mas não era. E, inclusive, né, uma das motivações da fundação da editora, né, que não era minha motivação, mas era a motivação do Lorenzo, fiquei sabendo conversando com ele, é o seguinte: o Lorenzo, ao longo da vida dele, da trajetória na URGS, acabou conhecendo muitas pessoas que eram excepcionais, né? Eram pessoas, assim, de inteligência muito acima da média, né? De força de vontade. Nessa que ele me chamou, né? Tô brincando. Né? De compromisso com a verdade, e ele pensou, não, peraí, esse pessoal aqui é muito bom e tá escondido, né? Não tá recebendo assim, uma oportunidade de mostrar o que pode fazer, né? Então, a Logos também traz essa oportunidade. Então, de vez em quando, vocês podem ver, tem algum tradutor de algum livro, né? E, peraí, eu nunca ouvi falar desse tradutor, né? O cara é muito bom, né? Pode confiar.
Então acho que isso começa a responder a pergunta que o Vitorelli fez, né? Qual que é a nossa posição, qual que é a linha da editora, né? Vai parecer uma resposta política, eu respondo que é a mais genuína possível. A linha da editora é a linha da inteligência, né? A linha da editora é buscar pessoas qualificadas de qualquer espectro político que estejam buscando fazer um trabalho sério e colocar elas, dar um espaço para elas na editora Logos para dialogar, para fazer uma tradução, para fazer uma edição, para participar de um podcast nosso, para quando vê dar aula. E essa é a linha que a gente sempre buscou na Logos, e eu tenho certeza que se a gente fosse bitolar e tentar entrar em qualquer nicho, a gente não ia ter a abrangência que era o propósito inicial da editora, que era conseguir dialogar com os meios intelectuais de todas as esferas e também ter o respeito acadêmico universitário devido. Excelente. De alguma forma você tem que ter boas traduções até dos autores que você quer combater, né? Porque é somente isso que possibilita a compreensão do autor, né? Senão você vai estar combatendo um espantalho na sua cabeça, né? Então eu acho muito importante, né? Inclusive assinar, né, o Clube de Filosofia da Logos funciona como esse estímulo para o cara que quer ter essa abertura para conhecer novas correntes ou outros posicionamentos além do dele e não ficar naquela coisa bitolada demais, né? Numa linhagem só. Então, é mais ou menos essa ideia, eu acredito. E lembrando uma outra curiosidade, né, que o pai do Augusto foi meu professor na URGS. Mas eu encontrei ele na leitura de Platão sem saber do fato. Né? Bom, a gente vai continuar falando mais um pouquinho sobre essas questões sobre a fundação da Logos, como que a gente escolhe, como que é o processo de escolher qual obra vai ser publicada. Mas antes a gente tem uma visita ilustre aqui hoje, né? Então, eu gostaria de chamar o saxofonista. Nosso convidado, por gentileza. E aí, meu? Ho, ho, ho. Estamos aqui com o nosso Feliz convidado Natal. mais importante da noite de hoje, Sem dúvida. certamente. Mais importante que eu não tem. Matheus Araújo. Não, Papai Noel. Desculpa. Papai Noel, perdão. É. Vamos retomar então um pouco nossa conversa aí sobre os bastidores. Conta pra gente aí, o Matheus Araújo é nosso gerente editorial da Logos. Parece, vestido assim não parece, né? Pois é. Ele trouxe traz sempre presentes para nós todos os meses. Trouxe uns presentinhos aí, né? Todos os meses, um novo presente pra você. Na sua casa, Na sua chaminé. da Filosofia Logos. Não entra pela chaminé. Vai pela sua porta, batendo lá e chamando seu nome. Mas é um grande presente também. Pra você que assina Logos, o Natal é todos os meses. Feliz Natal. É um talento não só no editorial, mas no marketing também. A gente tá... Vai brincando. Isso aí. E treinando pra ser Papai Noel do Shopping. Der tudo errado, né? Se a galera Sempre não tem uma quiser as oportunidade. obras- se a galera não quiser as obras completas de Aristóteles, aí eu vou pro shopping. Mas eu acho que a galera vai querer sim. Matheus, conta pra gente como que é o processo de escolher um livro para ser publicado pela Logos. Olha, tem alguns processos, né? Tem o processo real do Kafka,
Tem o processo real e tem o processo oficial, né? Certo. O processo oficial é tipo assim, não, gente, a gente faz uma grande curadoria, a gente senta com vários especialistas, tudo mais. Isso realmente Analisa acontece. tendências de mercado. Tendências de mercado, tudo isso acontece. Mas às vezes, como é o caso até de algumas coisas que ainda não saíram, é tipo assim, surge alguém, o cara é um grande especialista, o cara é muito fera, e o cara chega assim, ó, tô com uma tradução quase completa da obra tal do filósofo tal. Cara, foi contra todas as nossas tendências, foi contra toda a nossa análise, as nossas reuniões, mas a gente tem que publicar. Não pode perder essa oportunidade. Tá incomodando pra cacete, foi mal. Ô, gente, o Papai Noel vai falar assim. Mas, então, tem esse lado, né? A gente se junta, os editores sugerem bastante. A própria curadoria que foi feita inicialmente, né? O Lorenzo, o Augusto, todo o pessoal do editorial que trabalha com a gente desde o início, que já levantou muito, assim, do que tem pra frente, né? Então, até a gente tem uma boa ideia de quais são os projetos futuros, não só para esse ano de 26, mas para 27, 28, né? Até o próprio Aristóteles, que vai ter aí 2030, 2031. Mas sempre surge alguma coisa nova, porque felizmente ainda tem gente fazendo coisa boa no Brasil e a gente tenta, querendo ou não, trazer um pouco esses talentos. Então, às vezes, vem da simples oportunidade, né? Então, olha, o fulano de tal, mestre ou doutor em tal área, tá traduzindo uma obra de tal filósofo. Cara, vamos trazer ele pra gente. Vamos Tem muita. embarcar. A área da filosofia é uma das áreas que menos foi explorada nos últimos 10, 20 anos, eu digo comercialmente no ramo editorial, né? Então tem muita gente, vamos dizer assim, incubada, com muita capacidade para entregar algo de alto nível, assim. Eu acho que a gente viu, sei lá, tem muitos editores de literatura, de ciências sociais, de tudo, mas filosofia é realmente um nicho que estava meio abandonado. É verdade. Então, aí tem muita gente que quer trabalhar com filosofia, tem formação na área, mas às vezes não consegue. Então, às vezes, até eu acho que foi o Vitorelli que falou aqui, não, acho que foi o Winkler que falou, né? Olha, quem é esse tradutor? Pô, o cara tava lá, passou 10 anos estudando o negócio, 10 anos traduzindo e mostrando para os professores e passando por revisão e tal, e não teve a oportunidade de mostrar o trabalho dele. E às vezes a gente traz e tenta mostrar o trabalho dele, claro, e refinando, e revisando, e trazendo da melhor forma. E claro também, né, a gente lê os comentários dos nossos assinantes, né? Aqueles e-mails educados, às vezes, que vocês mandam, aqueles comentários aqui no nosso YouTube, né? Nós lemos todos eles. E aí, ó, a sacola está cheia de presentes. O que será que... Peraí. Nem eu sei o que tem aqui, que não fui eu que botei. Peraí. Peraí. Olha só. Ó. Caraca, peraí, o negócio aqui é complicado. Esse foi o último, né? Leibniz. Gottfried Wilhelm Leibniz. Ó, esse aqui é o Politik. Esse aqui é o Filosofia do Dinheiro. Esse aqui. Cara, esse saco aqui é complicado pra si. Peraí. Ô, me ajuda aqui com esse saco. Tá, vamos lá então. Você quer esse aqui? Santo Agostinho. Muito bom. E logo mais, surpresas virão. Santo Agostinho na Logos falou muito sobre Logos. Falou muito sobre Logos. Sabe quem falou sobre Logos também? Nossa próxima publicação. Eu nem sei se falou, mas eu tô já puxando. Falou sim, falou. Falou? Não sei se bem, mas falou. Mas falou, né? Falava pra caramba, né? Não, como falava, cara. Nossa senhora. Mas o cara é bom autor. Bom autor. Alguns dizem que pela barba eu tô parecendo com ele. Não é uma coisa bem extravagante, assim. Acho que ele é mais bigode, assim. Ah, mais do bigode, né? É. Ah, tá. Mas eu penso... Não sei. Bom, Eu quero comentar, trazer aqui algumas perguntas que foram feitas por seguidores. O pessoal está muito interessado em saber se vai ter filósofos orientais no próximo ano. Teremos? Pode dizer que tem? Pode já dizer? Teremos. Tá confirmado. Vamos ter orientais. Só não pode falar quem é, Nós né? sabemos se é do Oriente Médio, do Extremo Oriente. É verdade. Boa, meu garoto. Agora que eu relacionei com quem é. Muito bom. Pode ser que tenha também mais de um. Mais de um. Pode ser que tenha dois. isso é uma coisa importante, né, do trabalho da Logos, que estava no nosso objetivo, né?
que era uma questão relacionada à demanda que a gente ia criar, né? A gente não está fazendo um trabalho do zero, porque, por exemplo, teve coleções como os Pensadores antes que trouxeram muitos autores. Sim. Mas eu acredito, que nem o Lord Keynes, que a oferta gera demanda. Então, quando a gente está colocando isso aqui no mercado, e a gente consegue fazer circular 3.000, 4.000 unidades do Leibniz, 5.000, 6.000, não sei. Vamos ver como vai terminar o mês. É isso aí. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não tinha uma demanda de 6.000 livros do Leibniz, as pessoas não estavam dispostas a isso. A gente está criando uma demanda por filosofia, né? E para você estudar filosofia, todo mundo que já se dedicou a isso também, ela tem que estudar várias outras coisas para poder acompanhar o raciocínio. Então, é lógica, arte da dialética, tudo isso é necessário. Então, eu acho que faz parte num objetivo nosso de elevar o nível do debate cultural, trazendo também posições antagônicas, né? Sem uma abordagem histérica sobre isso. E o importante é dizer também que logo mais vão vir outros projetos, né? Talvez outros tipos de livros, talvez não só livros, né? Que tragam esse aprofundamento também, né? É isso que tu quer. É isso que eu quero, mas aí o chefe que diz, né? Eu não sei se eu posso. no dia 25. Ah, então é isso aí, então você já sabe, desculpa. É porque o Papai Noel... Mania de criar pedras. Não, é porque o Papai Noel é muitos fusos horários ao mesmo tempo, entendeu? Ele fica, pô, o cara entrega na Austrália o presente, o cara, pô, é complicado. Aí o cara fica meio maluco. Mas é isso aí, então você já sabe. Curso online de lógica, somente aqui Na Logos. na Logos. Bom, nesse ano nós tivemos acho que uma coisa bem importante assim, na história da editora, que foi a expansão para os Estados Unidos. Isso pode falar, certo? Sim, claro. Não sei nunca o que pode falar, o que não Pode pode falar falar, qualquer coisa. o que já aconteceu, o que não aconteceu. Ah, agora eu vou resolver o problema com você, Vitória. Você já pode falar qualquer coisa agora, agora Às vamos... vezes esse especial de Natal pro Natal do ano que vem também, não tô sabendo. Nunca sei o que tá acontecendo direito. Gente, 2026 foi tão bom, né, cara? Baita- Tantas mudanças. Essa né, velho? expansão pra Europa foi excelente também. Pô, na Austrália, quando a gente lançou o lançamento em Sydney, foi demais, cara. Sim. As foi. eleições não foram fáceis. Né, também foi difícil. Nunca é fácil, né? Então a gente não pode repetir sempre isso. Bom, eu queria perguntar se nós temos mais novidades aí para 2026 relacionados a isso, ou, enfim, até onde a gente pode trazer aqui de spoiler. Esse lançamento dos Estados Unidos, ele teve o elemento da fortuna, né? Da sorte. Eu tava falando com o Renan, que é um Grande Renan. editor competentíssimo. Ele veio falar comigo sobre projetos que ele estava realizando para a editora dele, que é a Concreta. E aí, eu só fiz uma pergunta muito básica. Tu tá aí nos Estados Unidos, por que a gente não faz a Logo nos Estados Unidos? E aí, ele ficou muito motivado com a ideia. E a gente começou a fazer. Não sabia se ia dar certo ou não. A gente foi atrás de dinheiro para isso, porque é um projeto... Tudo que acontece nos Estados Unidos é mais caro, né? Então a gente contou com o apoio de alguns microinvestidores para isso. Foi um dinheiro bem suado para nós conseguir, não foi tanto assim, mas foi o suficiente para nós conseguir dar o start no projeto. No ano que vem, vocês podem esperar que a Logos já vai, a partir de janeiro, tá lançando seu clube, e nós já conseguimos um resultado muito significativo, que a gente está presente em basicamente todos os estados americanos. E com certeza, a longo prazo, a Logos também vai expandir para outros países. Excelente. Eu acredito na América. Você acredita na América? Se É porque eu sou a personificação, né, do capitalismo, né? se você é Coca-Cola. Quer dizer, eu sou a Coca-Cola. Eu posso ser, inclusive, até Karl Marx, assim, também, né? Depende, né, senhor? Ó. Aí Um espectro Honda Europa. E esse é o espectro do comunismo. Quem sabe? Espectro A gente da poderia Logos. publicar também, né? Claro que sim. Mas poderia publicar Marx também, né? Será que não vem um Marx ano que vem, tá? Eu acho que, se não vem no próximo. Seria muito Excelente, bom. excelente. Vou fingir que não sei. Pode continuar. Antes da gente continuar a nossa próxima conversa, vamos para mais uma apresentação musical do nosso saxofonista Luciano Kerstinger.
Bom, vamos para o nosso quarto convidado agora, o Júnior Volkan, diretor comercial da Logos e da Barca. Muito bem-vindo, Volcan. Faltou a música de rap pra entrada. Conta pra gente um pouquinho mais do que você faz na Logos exatamente. Certo. Quando eu comecei na Logos, né? Eu gosto sempre de contar isso aí. Eu comecei redigindo uns textos, porque quando eu conheci o Lorenzo, numa confraria que a gente faz ali na região de Dois Irmãos e tal, e aí a gente tomando cerveja, fumando charuto, ele falou, a gente tá com um projeto aqui que quer publicar as obras completas do Aristóteles. Opa, eu quero fazer parte disso aí. E aí eu fiquei uns 2, 3 meses, assim, puxando uma conversa ou outra para dar um jeito de participar e conseguir entrar, né? Então, por um tempo, eu trabalhei na parte editorial e aí depois a gente foi desenvolvendo o trabalho, eu já tinha experiência com marketing digital, vendas e tudo. E aí eu assumi a parte, né, comercial de vendas ali da Logos e da Barca como um todo. Então, hoje o que a gente faz, basicamente, é tocar o terror na gurizada que tem que vender, né? E entrar em contato com todas as pessoas que não são assinantes, que são assinantes, para tentar trazer a melhor experiência possível, né? Porque o nosso produto é muito bom. Então, o que a gente faz, basicamente, é apresentar ele para os clientes. Cara, com uma editora tão heterogênea como a gente estava conversando antes, como que você seleciona um público que vai se interessar pela Logos? Como que existe qual que é o critério de seleção? Esse critério eu não seleciono sozinho. No caso, a gente tem toda uma equipe de marketing, né? Que a parte de vendas faz parte daí, onde a gente desenvolve várias campanhas para atingir determinados públicos, né? Então, geralmente são pessoas que gostam de ler, que gostam de estudar, é um público universitário, ou público que, no caso, não está na universidade, mas que cultiva, assim, a leitura, a vida de estudos e tudo mais. E aí a gente começa a... Tem também os que gostam de só decorar estante com os livros. Né? Também. A gente Não, sabe mas que você tá fazendo isso. Mas também tem eu vou defender essa galera aí também. Agora, diga. pera aí também. Aí fazer aquele post que todo mundo faz no Instagram. Você já ouviu falar da antibiblioteca, né? O mapa Não, da ignorância. Mas às vezes você, mesmo sem começar a ler, e eu digo porque eu faço até hoje. Eu só vou comprando os livros e vou deixando lá. Eu vou formando a biblioteca. Uma hora eu preciso deles. Tá. Uma hora eles chegam até mim. Então você que tá decorando sua estante, primeiro que você tá decorando sua estante. Tá bonito. Tá bonita pra Tá ficando bonito. Entendeu? Segundo, que você tá decorando com coisa boa. Quando você pegar pra ler, você vai ter coisa boa lá. Então eu defendo essa galera. Decore sua estante com a Logos. No processo de definição de público, né, trabalham muitos outros profissionais da empresa, como o Pedro Casassola, que está gerenciando marketing agora, junto com o Pedro Ivo, né? E tem o próprio Volcan, que ajuda a definir certos funis. No início, quando a gente... E cada obra que a gente lançou, né, ela tem um sentido de curadoria em relação à experiência dos assinantes, mas também um sentido comercial, né? A gente é uma empresa, para uma empresa poder seguir adiante, ela precisa faturar, ela precisa dar lucro, né? Então, no início, quando a gente foi compor o projeto e foi colocar Isagoge, além do sentido pedagógico que foi enunciado aqui, a ideia era buscar aquelas pessoas que são entusiastas cultos do nicho da filosofia, né? Porque eu acho que qualquer pessoa normal que olhasse assim uma obra Isagoge trilingue, ela não ia ter nenhum interesse, né? Então, entra o que o Winkler falou, né? Do perfil-alvo que a gente está buscando, eram pessoas que nem eu, Augusto, e outras pessoas que estudam também, que também estão aqui, né? Que iam se interessar por isso e agregar, juntar essas pessoas junto no início e depois ir expandindo o público para pessoas que não só também, às vezes tem gente que vai querer ler, que vai querer decorar estante, vai querer decorar estante para depois ler, e tem gente que quer apoiar um projeto cultural que tem um sentido muito objetivo, né? Que é conseguir restaurar ou trazer obras que não foram publicadas ainda na língua portuguesa. Isso tem um impacto cultural. Eu tenho amigos que estão fazendo doutorado na universidade que estão relendo essas obras ou lendo pela primeira vez algumas obras que a gente está trazendo e já estão fazendo associações com temas da filosofia analítica que estão saindo hoje em dia, né?
Então, eu acredito que isso vai ter um impacto cultural de longo prazo, vinculado à espécie de produto que a gente está fazendo e a maneira heterogênea de divulgação que a gente está fazendo também. Por que um clube de assinatura e não Porque a forma mais tradicional? Porque um clube de assinatura. Justamente, o projeto era publicar as obras completas de Aristóteles, mas para isso a gente precisa de uma base fiel. E a maneira mais fácil de tu ter uma base fiel é com um clube de assinatura, né? Tá. Então, ela é de servir. O modelo de negócio nosso está servindo a nossa finalidade cultural, que é divulgar para o máximo possível de pessoas as obras completas de Aristóteles e alcançar um público grande com uma edição de alto nível. É difícil você conseguir fazer edições consistentemente com qualidade sem um modelo de recorrência de assinatura, porque tem muita imprevisibilidade. Quem já trabalhou com editora aí que não é nesse modelo sabe disso. Então, é um modelo muito mais bem feito para você conseguir fazer projetos consistentes e que prezem pela qualidade. E talvez por isso ninguém nunca tenha conseguido fazer as obras completas de Aristóteles, né? Tem muito a ver com o nosso modelo também. E é um mercado que cada vez mais as editoras estão fechando, certo? E ao mesmo tempo a gente consegue ficar crescendo sempre, né? Então, esse modelo funciona muito bem também porque a gente tem uma equipe muito qualificada ali de pessoas que trabalham diariamente nisso. Então, é o know-how de mercado que a gente já tinha também. Então, isso faz bastante diferença na hora de tu conseguir prever o que tu vai lançar também. Sei. Teve essa transição muito interessante, né, de vocês. Antes a assinatura era um livro a cada 2 meses, né, um box a cada 2 meses, e agora é um box a cada 1 mês, né? E isso é uma coisa surpreendente, eu nem imagino a logística que deve ser para vocês conseguirem ter uma publicação todo mês ali. Eu imagino. Você deve imaginar bem, né? Você deve. E sobre, né, E tem mais a loja. definição do público, né, eu tenho algo a acrescentar também. Eu estava lá no início da Logos, né, como copy, e num primeiro momento, claro, a gente tinha a intenção de atingir um público mais entusiasta da filosofia, né, com a Isagoge trilingue, né, e comentários de João de Santo Tomás, né, que eram até inéditos em português. Mas Caramba. a Logos começou antes da Isagoge, né? A Logos já tinha alguma publicação nas redes sociais antes de ser revelado o primeiro livro. E eu lembro que nas primeiras publicações, uma das coisas que eu tentava fazer era jogar uma isca para ver quem ia morder, né? Então, não estava selecionando um perfil de público. Eu estava apresentando uma coisa que pode ser um jovem, pode ser um velho, pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser um universitário ou não, ia, né, ver como algo importante. Então, eu estava, assim, digamos que filtrando pelo interesse, mas não, assim, por demografia, qualquer coisa desse tipo. Então, por exemplo, se tu faz uma campanha, né, dizendo que a filosofia nasce do espanto, colocando algumas questões que podem, né, intrigar algumas pessoas, como, por exemplo, existe vida após a morte, né? Existe Caramba. alma, né? Ou coisa desse Interessante. tipo, que intriga muitas pessoas. Então, isso vai, né, despertar o interesse do cara. Então, assim, ó, tem que ver o seguinte, né? Eu não sei como é que tá a programação aqui, mas eu quero falar um negócio, né? Que é o Por favor, seguinte, João Winkler. às vezes a pessoa se interessa por filosofia ou por algum tema filosófico, mesmo que não venha com esse nome, porque ela sente falta de alguma coisa. Nem sempre ela vai saber nomear essa coisa. Mas se ela sente falta de alguma coisa, de uma resposta, né, de uma clareza a respeito de algum aspecto da realidade, é porque existe alguma resposta que ela precise, né? Tipo, não tem como tu sentir falta de algo que não existe, né? Então, eu tentei chamar esse público também, né, no início, antes de ser revelada a Isagoge como primeiro livro. E às vezes é um público que nem sabe que se interessa por filosofia, ou então um público que se interessa por filosofia, mas não é universitário, e às vezes é um público que também não sabe direito por onde começar a estudar filosofia, né? Então,
para esse público, né, eu teria algo para dizer que é o seguinte. Muita gente quer saber por onde começar a estudar filosofia, né? Daí tem gente que pergunta, por que a Logos não publica em ordem cronológica, né? Primeiro publicar Platão, daí Aristóteles, daí, sei lá, Plotino, sabe? Pegar, assim, os principais filósofos da história em ordem cronológica. Eu acho que isso tem uma armadilha, que é o seguinte. Tu vai encarar os grandes filósofos como se fossem capítulos de uma história da filosofia. Tu não vai tentar responder alguma inquietação real que tu tem no fundo da tua alma. Tu tá tratando aquilo como um joguinho de erudição. Eu quero dizer que eu li esse livro, né? Pra poder, sei lá, ficar bem na galera, né? Alguma coisa assim. Tu não tá tentando responder uma coisa que tu queira mesmo saber. Então, essa é uma armadilha que existe na filosofia, né? Tu tentar estudar por ordem cronológica, bom, pode ser bom, é importante tu ter uma ideia da história da filosofia, mas tu estudar só para preencher um checklist, isso aí não é exatamente filosófico, sabe? Eu bom acredito esse que tem mix, né? certos exercícios fundamentais para certas disciplinas, né? Até para tu conseguir estudar filosofia direito. Acho muito importante estudar lógica, estudar gramática, outras coisas. Mas também tem um aspecto nos estudos que as pessoas negligenciam, que é difícil tu estudar algo do qual o teu coração não tá prestando atenção. Verdade. É quase impossível, né? Tu estudar isso com afinco, né? Quando eu comecei minha experiência universitária, eu era agnóstico. E por onde que eu comecei a filosofia? Foi estudando David Hume. E aí depois eu fui pro Kant. Daí, Kant foi 5 anos para tirar da minha cabeça, né? Ainda tem resquícios da filosofia do Kant. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? Não tem nada contra os kantianos, né? Eu, inclusive, era um. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, Tem até amigos que são, né? tem até amigos que são, né? A questão é que eu acho que eu só consegui dedicar minha atenção a isso porque é realmente questões que estão me inquietando, né, por dentro. E depois, enfim, eu me converti ao catolicismo, né, e não fiquei mais kantiano, né? Comecei a adotar outra linha de filosofia que eu nem sei definir hoje em dia. Tô só absorvendo aí o que tem de melhor e tentando entender realmente qual que é a minha posição. Mas esse é um ponto, né? Uma coisa que a gente observou no público da filosofia é uma coisa que eu já tinha visto na vida. São poucas pessoas que se interessam, então o nosso custo, nossa dificuldade de aquisição de cliente, ela tem um certo nível alto, assim, em relação a outros nichos, né? Só que quando a pessoa se interessa por filosofia, ela não larga. Nossa retenção é mais alta que os outros paradigmas de mercado que eu já observei. Eu tô há 4, 5 anos num grupo de pessoas que discordam completamente de mim. Naquele grupo lá, eu fico debatendo mentalmente com eles todos os dias. E não vou continuar nesse grupo até eu conseguir ter certeza que eu venci, né? Então, essa questão do interesse da pessoa nos assuntos, acho que é central para a experiência do estudo da filosofia, né? O que eu diria para quem pergunta, por onde eu devo começar a estudar filosofia? Eu responderia o seguinte, começa por mim. Não, isso no meu caso. No caso de vocês comecem por vocês. Vocês veem, né? O que está fazendo falta para vocês? O que vocês querem ardentemente, né, responder? O que vocês precisam saber? Mas não tem nada que eu queira saber. Mas assim, alguma coisa está te chamando atenção ali. Se tu chegou a se interessar por filosofia. Por que tu quer saber filosofia, né? É para poder dizer pro pessoal, né? É para preencher um checklist? Daí eu posso dizer que eu tenho especialidade em alguma coisa? Tu nem sabe direito por quê? Bom, então tenta descobrir por quê pelos filósofos, mas algo ali te chama atenção, né? Algo ali fez com que tu quisesse quebrar a tua rotina, né? Quisesse assinar um clube de assinatura, fazer algo que talvez nunca venha a dar dinheiro, perder tempo, né? O tempo que tu poderia estar com os amigos no bar, tu tá lá lendo um livro de filosofia. Por quê, né? Tu pode descobrir com os próprios filósofos. E como é que faz pra descobrir com os filósofos? Tu tem que ir tentando, pega o primeiro que aparecer. Assina Se logo. tu não sabe- A resposta certa é assina logo, Winkler. Esse é o primeiro que apareceu. Exatamente. Sim. É isso aí. Então assim, ó. Foi o primeiro que eu peguei aqui. David Hume.
Então, assim, eu não sei por onde começar. Bom, pega ali o Hume. Aí, Né? ó, pega aí. O Hume pode ser um bom começo de filosofia, porque ele tentou reiniciar de certa forma, né? O Hume, ele estava meio incomodado com a filosofia que era feita na época. Ele achava que era algo desligado demais da realidade, que era muito racionalista, né? E então ele pensou, bom, deixa eu tentar esquecer de tudo aqui e começar pelo que eu posso ter certeza e pelo que está na minha frente, pelo que é palpável. Vocês estão vendo essa bola de bilhar aqui? Isso é no Investigação sobre o Entendimento Humano do Hume, que é a obra que a gente lançou aqui. Ele faz um experimento mental aí, de que tu olha para uma bola de bilhar, tu extrai todas as propriedades dela, não tem nenhuma relação necessária entre você jogar a bola e ela cair no chão. Tudo que a gente infere disso aí, não é a priori, é a partir da experiência, né? Então a gente colocou esse exemplo aqui no nosso embrulho. Mas então o Hume era um filósofo empirista e o exemplo que ele trouxe aqui está no nosso embrulho. Excelente. Bom, para enriquecer um pouco mais essa conversa, vamos trazer o nosso próximo convidado, mas antes eu quero chamar o Rodrigo Borowski para uma declamação. Noite Santa aguardava o que aconteceria. Um sopro eterno a renovar um povo. A antiga amizade retornaria de novo, cumprindo a antiga e santa profecia. E o céu que tudo vê se enternecia, mostrando ao mundo a promessa que alcança. A treva recua, perde a esperança, pois nasce o Deus que o tempo não detém. E a criação inteira curva-se também, pois num menino chega a eterna aliança. Isaías predisse o filho esperado, falou Miqueias do rei pequenino, e cada voz juntava-se como num hino, revelando o céu no tempo encarnado. O mundo que andava tão aflito e tão cansado, viu um Deus descer ao chão, ao nosso lugar, disposto a tudo para nos resgatar. O Verbo eterno em carne revelada reacende a esperança de vida restaurada, pois Deus se inclina e vem conosco morar. Maria ouviu do anjo a doce fala, e a graça inteira fez nela caminho. No ventre santo, um divinal ninho, o céu baixou para habitar sua sala. A Virgem pura, imaculada vassala, dera seu sim ao pedido na mesma hora, e soube, ao ver a noite vencedora, que ali nascia a luz verdadeira. E o mundo inteiro em vós, tão sobranceira, venera para sempre nossa bendita Senhora. José seguiu em passo firme e discreto, fiel ao que o céu lhe confiara, guardando a família que Deus entregara, zelou o Deus menino com muito afeto. Venceria a perseguição num gesto leal e concreto, tomando sua cruz sem queixa ou hesitação, e a gruta pobre abriu-se em oração, ao ver que o Eterno buscou ali pousada. O justo homem, alma consagrada, vigiou em paz o Rei da Redenção. Numa gruta fria e pobre de Belém, nasceu aquele que moldou o universo. O santo Verbo fez-se frágil e imerso. Dormindo em palhas, com animais também, a noite abriu um caminho ao lume além, e os anjos cantam glória ao Deus menino. Pois desce até nós o amor mais cristalino, que ao mundo traz a vitória prometida, e a gruta humilde torna-se guarida da eternidade em gesto tão divino. Brilhou no alto a estrela soberana, que ao longe acendeu o caminho novo, chamando reis e pastores daquele povo, mostrando a rota santa e tão humana. A luz divina, ardente e quase arcana, rasgou trevas
guiando ao rei menino. E quem seguiu o brilho genuíno chegou ao Deus que nasce em nudez, e a estrela aponta em santa lucidez que ali estava uma pessoa de um Deus trino. Vieram magos de terras distantes, guiados pela estrela prometida. E ao ver Cristo, ali em palha estendida, dobram-se os reis, humildes, orantes. Seus dons tão raros e significantes proclamam rei, profeta, sacerdote. O Cristo Rei se dá sem exigir o ouro ou algum dote, mas acolhe neles fé tão verdadeira e o gesto santo, em forma tão ligeira, revela ao mundo sua eterna sorte. No peito humano, Deus fez sua morada. Tomou de nós carne tão frágil e deu-se ao mundo em gesto doce e ágil, tornando a história inteira consagrada. No Natal, nasce a vida restaurada, pois Cristo é a ponte eterna da esperança. Selou conosco a nova e eterna aliança. O Jesus, Deus menino, 3 vezes santo, renasce todo ano e traz encanto aos que têm coração de criança. Emocionante, velho. Bom, nosso próximo convidado, então, Clístenes Hafner, professor e tradutor do selo Realpolitik. Seja muito bem-vindo. Aí, É isso, ó. bem. Ganhando presente de Natal. Muito obrigado pelo convite. Professor, bom, eu não trabalho, né? Eu dou aula e traduzo, assim, né? Trabalhar mesmo. Fica assim essa apresentação. Mas você vive do quê, então? Vivo da minha arte, com Ah, as coisas que a natureza nos dá, não é? Professor, seja muito bem-vindo. Eu Obrigado. queria te perguntar o que você tem traduzido para a Realpolitik. Se puder comentar um pouco das suas traduções, do que está por vir, do que tem sido feito. Então, muito bem. Bom, primeiro que é uma questão de caridade essa história de tradução, né? A primeira caridade é com o público, porque o tradutor se compadece da preguiça mesmo do leitor, porque, sinceramente, é muito mais fácil aprender alemão do que entender filosofia, né? Isso eu acho que todo mundo precisa concordar. Latim, grego, todas essas coisas, é muito mais fácil do que entender filosofia. Mas como o pessoal está preguiçoso, quer ler em português, quer assim o alimento mastigadinho, tudo bem, façamos essa caridade, né? Não vamos exigir virtude dos outros, e sim somente de nós mesmos. E a outra caridade que o público faz com o tradutor, não é? Porque todo o dinheiro que eu recebo da Logos através do selo Realpolitik, né? Realpolitik, não sei por que botaram esse nome em alemão. Essa é uma coisa que eu não sei, né? Não fui eu que inventei. mas aqui é todo mundo Realpolitik, não tem pra onde não. Exato. Ninguém pronuncia assim, né? É a filosofia de fundo do nosso editor lá. Muito bem. E então, mas é uma coisa de caridade, porque todo o dinheiro da tradução é revertido para as crianças carentes, no caso que moram lá em casa, né? Então, temos essa dupla missão, e já que estamos no Natal, nada melhor, né? Eu acho que o tema da caridade vem bem a calhar. Foram 2 livros que eu traduzi, e agora eu comecei a leitura de um outro livro do selo, né, do John Dewey, e eu vejo assim que esse selo, né, modéstia à parte, mas é o melhor de todos aí da editora, certo? Porque o pessoal gosta de política, e na mesma proporção que gosta de política, nunca leu nenhum livro. Isso é bastante interessante. O sujeito lê várias coisas, ele assiste vários vídeos e coisas assim, mas ele nunca ouviu falar de política, né? E a linha que está sendo trazida não é uma linha da política emocionada, do discurso retórico, mas são 2 obras de uma densidade impressionante, né? Tanto a filosofia do dinheiro, que foi esse segundo que eu traduzi, do Zimmer, e a sociologia dos partidos políticos do Michels.
Então, assim, partido político. Olha, é difícil. Agora sim, depois de estar inserido durante meses nesse tema, é difícil conversar com qualquer pessoa sobre esse tema se eu tiver menos de 3 horas, assim, porque é preciso explicar tudo desde o início, o que é um partido político. É, Mesmo dentro de posições convergentes, a pessoa, quando ela se vê uma posição minimamente divergente, já tem toda uma reação muito forte. Exato, exato, mas não tem, assim, primeiro, nós vemos que existe uma unanimidade, assim, em qualquer espectro político sobre o que seja um partido, não é? E todo mundo acha algo extremamente necessário, salutar em todos os aspectos e sacrossanto, né? A existência de partidos políticos, né? E além disso, né, nas entrelinhas, o que nós vemos no Michels é que ele tem uma proposta de como poderia funcionar realmente um partido político na melhor das hipóteses, né? E com certeza não é como funcionam os nossos, não só no Brasil, mas Funciona? em qualquer lugar, né? Se na filosofia já dá muito debate para tu estabelecer uma linha filosófica séria sem chegar a gente apontando o dedo, na política é muito mais, né? Então, a escolha do nome Realpolitik é justamente para permitir que a gente consiga trazer as diversas correntes filosóficas num ponto de vista mais realista e menos, desculpa o público ouvinte aí, mas eu vou dizer histérico, né? Que é como as pessoas abordam essa questão hoje em dia. E então essa foi a razão por trás do nome, e a linha editorial vai ser sempre essa, né? Vai ter autores de direita, vai ter autores marxistas, mas autores que vão ajudar a destrinchar melhor os fios da política. Isso. Muito bem. E o segundo, né, só a filosofia do dinheiro. Quem está esperando um livro de economia não encontrará ali um livro de economia, vai encontrar um livro de filosofia, sim, no melhor da perspicácia que a filosofia alemã possa oferecer. Então, ele traz todos os temas até a exaustão, assim, como dizem hoje em dia, estressa mesmo o assunto, e para pensar sobre uma coisa que está aí no nosso dia a dia e extremamente atual, que é o dinheiro. Nós estamos, não é, num mundo onde hoje os mendigos estão passando por dificuldades porque não existe mais dinheiro. Eles precisam realmente estar inseridos no sistema formal, Pix financeiro, Pix, né, maquininha de cartão, alguma coisa assim, certo? E olha, é a primeira vez na história que Que não tem como dar esmola, né? e não tem como dar esmola, certo? Então, assim, a caridade. Essa desculpa acabou, né? Hã? Essa desculpa acabou. Uma vez eu vi um mendigo e falei, pô, irmão, não tenho. Não, meu Pix tá aqui. Exato, mas ele é obrigado, né? Porque assim, mente pobre sempre teria entre vocês dinheiro, não sabemos. Mas aí acabou a desculpa também, né? Agora você vai ter que fazer, velho. Agora acabou. Não, tô sem na carteira, irmão. Não, você tem, cara. Faça o seu Pix mesmo. Faz o Pix aí. O mendigo também tem o Pix, agora você faça o seu. Caridade, isso aqui é Natal, gente. Isso aqui é Natal, isso aqui é Logos. Expliquem pra gente melhor assim como que é a relação do Realpolitik com o clube de filosofia pro assinante Bom, seria muito legal. entender. Seria muito legal que o Pedro tivesse aqui, mas ele não tá, mas vou tentar representar qual que era a ideia que a gente teve em conjunto no sentido de criar uma linha de selos na Logos, né? Primeiro foi o Realpolitik, e a gente pretende fazer outros no futuro. A ideia é ter outros pontos de contato com temas centrais da filosofia, mas que se possam expandir nesse nível intelectual sério que a Logos propõe. Então, a gente já pensou em fazer um selo sobre, sei lá, pedagogia, sobre inteligência artificial, porque hoje em dia, por exemplo, tu tem na temática da inteligência artificial muita bobagem sendo dita. Então, se tu tiver uma linha filosófica mais de alto nível sobre isso aí, eu acho que vai dar um grande impacto no debate. E na linha da política, então, esse é um selo dentro da editora, que tem um grupo lá fechado de pessoas muito competentes, né? Como o Wilson, como a professora Marise, né? E essas pessoas, elas trazem novos clientes para a Logos, mas também elas estão usando da estrutura da Logos para poder desenvolver o seu trabalho numa linha mais sustentável, né? Porque certos temas
seriam mais difíceis de tratar de maneira independente. No caso do Realpolitik, no início a gente pensou que seria melhor fazer junto com a estrutura da Logos, né. E deu tão certo que vai virar clube agora também, né? Vai virar clube? Ah, sim, isso já está sendo anunciado no próprio perfil da Realpolitik. No próximo mês a gente vai ter um clube agora voltado para política, que eu espero que também. Que é isso, os moleque tão solto, brother? Não é brincando. Pois é. Agora que Ou seja, como o debate 24 livros por filosófico ano, certo? vai ser meio Pra mais, né? qualificado, eu acho que o político também, né. E eu acho que é um ano bem conveniente para isso. Talvez ainda vejamos, assim, alguma vez no Brasil, um debate sobre política, né? Pode surgir É uma dos esperança. leitores desse selo do Realpolitik, tem essa obrigação agora, essa responsabilidade, de promover o primeiro debate sobre política no Brasil. Não, assim, eu acho que no Natal é uma época que a gente tem muita esperança, né, a gente pode começar a pensar nessas esperanças bem singelas, assim, né, que tem um debate de política Tinha que qualificado. profetizar que ano que vem nós vamos estar aqui realmente reunidos para comentar que no ano de 2026 houve um debate sobre política sério, né? Com citações, com Realidade. fontes, com perspectiva. Não, assim, Realidade. sério. Padre Kelmon contra Marçal, né? Isso. Bom, Está profetizado, então. Você aí nos comentários comenta se é Lula ou Bolsonaro ou outra opção. Melhor dar como. Vamos mudar de assunto, vamos mudar de assunto. Vamos lá, vamos mudar de assunto. Eu queria perguntar, principalmente pro Clístenes, um pouco dessa relação dos temas natalinos, como eles aparecem na tradição política ocidental. Então, a noção de sacralidade, por exemplo, comunidade. bom, nós não pensemos que o Natal sempre foi uma coisa polêmica como é hoje, né? Então hoje nós vemos a chefe a presidente dos ministros da Itália, que é assim que se chama, né? A Giorgia Meloni, dizendo que vai montar um presépio em casa. E fazendo um vídeo sobre isso e dizendo, nossa, eu vou montar um presépio em casa. Mais ou menos dizendo assim, eu não estou nem aí para quem está ofendido com isso e convido a todo o povo italiano para que também monte o seu presépio em casa, né? Justamente por ser uma tradição nascida na Itália, né? Começada por um italiano, no caso é São Francisco de Assis, que começa a tradição, e parece assim, nossa, estão politizando o Natal. A questão é que, bom, o Natal em si nunca foi algo politizável até, sei lá, muitíssimo pouco tempo atrás, onde, né, se corre todo um risco, aquela coisa de na Alemanha botarem barreiras para os mercados de Natal para não haver atentado terrorista, né? Então, porque o pessoal precisa fazer um atentado contra o Natal, como se isso simbolizasse qualquer coisa ofensiva, né? E aí a gente para pensar, pô, mas a verdade é que sempre foi ofensivo, né? É ofensivo contra a miséria humana, em todos os aspectos. É inadmissível que Deus tenha nascido numa manjedoura. É inadmissível que aquele que era para ser o rei dos reis esteja ali na palha, e no meio dos animais. E aí nós vamos fazendo todo o esforço, vamos vendo, pô, mas estava fedendo ali, né? Os animais não foram retirados porque senão ia ficar muito frio, né? Então isso tudo é ofensivo. É ofensivo de qualquer jeito. Enxergar essa realidade é algo ofensivo. Ao mesmo tempo que nós vemos assim que essa não é uma atitude de revolta, então assim, não pode ser politizável pelos revoltosos. É complicado pensar nisso, né? Não, porque justamente nasce na palha, nasce na manjedoura, porque está cumprindo a lei. Não tinha ninguém se revoltando ali, não é? Foi justamente, nasceu lá porque tinha que cumprir com o decreto de César Augusto e tudo isso, né? Mas o que o Natal pode ser ofensivo e causar toda uma comoção na sociedade, né? E assim, para aqueles que não são cristãos sentem-se ofendidos. Nós não podemos fazer nas escolas, tem uma lei para que se nós vamos comemorar o Natal numa escola, nós também comemoremos o Ramadã e que os alunos
de tal e tal religião tenho que fazer isso e não sei o quê, e isso é discutido nos parlamentos, e o uso de símbolos e todas essas coisas, né? Isso vai gerar. Por que que isso se torna algo? Porque realmente, né, há uma sensibilidade sendo tocada, e isso desde sempre, né? Existe a política vai agir em cima dessas sensibilidades. A política, principalmente dentro das democracias, vai precisar contar com as sensibilidades dos outros, dos seus próprios eleitores, né? E conseguir conversar com essa sensibilidade. Se algo é insignificante, ninguém vai se mexer por isso, né? Exato, exato, né? E aquilo que poderia ser a coisa mais insignificante é o que mais incomoda, é o que mais toca, não é? Então, digamos assim, poderia passar por alto, e por muitas vezes na história se passou por alto o Natal em questões políticas e tudo isso. E hoje nós vemos, né, primeiros ministros, parlamentos discutindo qualquer coisa. Isso toca na sensibilidade das pessoas, e quando se vê assim que, bom, o fato do Natal sendo relembrado ano a ano, ele ofende a nossa própria miséria, né? Ele diz algo que ninguém gostaria de ser lembrado, né? Maravilha. Vamos para mais uma música e depois a gente continua. Uma música agora cantada mais uma vez pela Luísa Thomas. Ó, vinde, adoremos a Jesus nascido, que vem resgatar este mundo cativo, que vem resgatar este mundo cativo. Beijai o menino, beijai-o agora, beijai o menino de Nossa Senhora, beijai o menino de Nossa Senhora, beijai-o na mão, beijai-o no pé, beijai o menino de São José, beijai o menino de São José. Encontrei Maria na beira do rio, lavando os panais de seu bendito filho, lavando os panais de seu bendito filho. Maria lavava, José estendia, o menino chorava com frio que fazia. O menino chorava com frio que fazia. Calai, meu menino, calai, meu amor, que as vossas verdades me cortam com dor, que as vossas verdades me cortam com dor. Filhos de homens ricos em berços dourados, e vós, meu menino, em palhas deitado, e vós, meu menino, em palhas deitado, em palha deitado, em palha esquecido, filho de uma rosa, de um cravo nascido, filho de uma rosa e de um cravo nascido. Bom, para finalizar, já conversamos um pouquinho aqui sobre como foi esse ano para Logos em si, para o Clube de Filosofia. E eu queria perguntar agora para cada um de vocês como foi o ano de vocês, seja dentro da Logos mesmo ou pessoalmente. Pode começar, Lourenço. Só um pouquinho, peraí, deixa eu pensar um pouco. O que eu posso dizer, né?
A gente tá no Natal aqui e é pra ter esperança. Né? Esse ano a minha filha quase se foi e Deus, por um milagre, protegeu a vida dela. Então eu quero agradecer ao menino Jesus por proteger minha filha e a minha família também. E eu queria, não sei se vai ser cortado depois, mas eu queria falar pro editor pro público da Logos aí, que se ele soubesse o nível de sacrifício que a equipe tá fazendo para tornar esse projeto possível desde o início, né? A gente teve trabalho manual forte de todo mundo, os sócios botando a mão na massa desde o início e de pessoas dos bastidores buscando fazer o melhor possível. Eh, eu acho que, enfim, né? Teve uma pessoa que atualmente não é mais minha amiga, mas ela falou para mim um dia que mexer com filosofia é uma coisa que sempre traz algo de verdadeiro, porque é verdadeiro traz um certo sofrimento consigo, né? Então na Logos, a gente passou por muitas dificuldades esse ano que foram superadas e estamos terminando o ano de Natal no melhor momento possível. E eu queria pedir o apoio de vocês, que vocês ajudem a, a trazer mais pessoas para apoiar o projeto. A gente precisa de assinantes, a gente precisa de gente colocando dinheiro mesmo no projeto para ele chegar longe, para ele alcançar as pessoas. Eu queria que vocês apoiassem também outras iniciativas de pessoas próximas, como, por exemplo, o professor Clístenes, que tem um trabalho seríssimo no Instituto de São Vitor, o Vitorelli tem um trabalho seríssimo com lógica também, né? E dizer que a Logos, ela mal começou e no primeiro ano já conseguiu basicamente tudo que a gente estava propondo num campo de 4 ou 5 anos, então a gente está superando todas as nossas expectativas, mas temos que manter sempre o pé no chão e buscar o melhor, tanto para o nosso consumidor quanto para o nível de excelência que a gente está buscando aqui. Um Feliz Natal para todos. Vai lá, Matheus, conta do seu ano e passa uma mensagem de Natal aí. Primeiro deixa eu tirar isso aqui. Feliz Natal. Não, mensagem de Natal é genérico, né? Pô, que o Cristo renasça na sua casa. Tudo de bom. Seja feliz. Coma peru, pavê pra comer, presente e tal. E aguardem. Logo mais, na Logos, várias surpresas. O primeiro semestre é um presente de Natal. Tá absurdo. Primeiro semestre de 2026. Se liguem. Ah, é só essa câmera aqui. Se liguem. Só essa daí, né? Então, show. Mas não tem muito. Acho que o ano foi muito bom, né? Acho que a- talvez a gente mesmo que tá aqui dentro não imaginava que a Logos ia estar no nível que tá, com a quantidade de assinantes, os projetos que tá realizando, né? Eu vestido de Papai Noel no final do ano. Então, são muitas surpresas, assim. Sim. E tem que agradecer e bola pra frente, porque ano que vem vai ser melhor ainda. Vamos fazer o triplo, né? Excelente. Estamos só começando, só começando. Uma perguntinha antes do Júnior preparar a sua Por mensagem favor, de por Natal. favor. Fique à Eu vontade. queria entender assim, agora que vocês comentaram que a ideia da Logos surgiu principalmente com o intuito de publicar as obras completas de Aristóteles, qual que é a próxima grande meta aí? Terminar de publicar? Só começando. Acho que a médio prazo a gente vai ter Plotino, né? Acho que é uma coisa que está no nosso horizonte. E o grande Mário Ferreira dos Santos. Excelente. Excelente, muito bom. Vai ter outros brasileiros também, né? Outros brasileiros famosinhos aí também estão Sim, chegando vai aí. ter outros. Vamos ter mais brasileiros. Isso é uma coisa que talvez seja interessante, filosofia brasileira. A partir do ano que vem vamos trazer uma galera boa aí. Obras completas Mário Ferreira dos Santos. Tem que ter isso aí. Por enquanto não dá. Mas outras pessoas. Mas vai dar. Mas vai ter. dar, vai dar, mas vai dar. Vai ser possível. Júnior, manda lá. Cara, eu escutando o Lorenzo falar aí, né? Pessoalmente foi um ano muito, muito bom pra mim também, em relação a
superação de uma dificuldade, que foi o fato da minha esposa ter superado de fato a questão do câncer molar que ela teve, a gente teve no ano passado, e esse ano foi confirmado isso. Isso foi, acho que isso valeu o meu ano inteiro, assim, né? Tranquilamente. Ano passado foi um ano muito difícil pra gente. E aí tudo aconteceu de um ano pra cá, assim. Questão de recuperação dela um pouco antes, e depois, quando eu entrei dentro do projeto da Barca, antes de existir Barca de fato, né? E aí eu estava trabalhando mais no digital, com perfil, rede social e tudo, e fiz essa transição para trabalhar, né, nas empresas e tudo. Então foi um ano muito bom, poder ter participado de tudo isso, ter colaborado a meu modo nisso, e acho que o que o Matheus falou, que a gente está só começando, é uma realidade, assim, inteiramente certeira, porque só de lista de obras e outros projetos que não necessariamente envolvem livro, né? Nós temos aí um mundaréu de ideias para colocar em prática. Claro que Que a gente freia, né? é, Tá na reunião, não, vamos Tem falar hora que eu peço, deu, Volca. é Não, tá bom, gente, calma. É. Vamos pensar nisso depois. eu acho que eu sou um dos caras mais Eu não queria dizer isso, mas é. trazendo várias e várias ideias ao mesmo tempo, né? Então a gente tenta conter isso daí, mas é bom porque a gente está sempre aberto a usar bastante a criatividade para crescer, né? A gente tem crescido muito, então isso é muito bom. Então, assim, eu acho que a questão da esperança é o cerne principal, né, do Natal, e é uma dificuldade que as pessoas têm de lidar com a tristeza e com o desânimo e essas coisas que então vão, vão matando a alma por dentro, assim, né? Então, a esperança, que é uma virtude tão importante e tão pouco lembrada e estudada, ela tem uma data especificamente para ela, assim, né? Que é o Natal. Então, acho que o mais importante é tentar cultivar essa esperança, porque essas questões todas de filosofia que a gente falou, de mortalidade da alma, de metafísica, etc., tudo isso, né, tem ali os seus paradoxos, e o Natal é um grande paradoxo. Maravilha, excelente. Professor Clístenes, conta um pouquinho do seu ano pra gente, se possível, e passa uma mensagem de Natal pros ouvintes. Foi um prazer durante esse ano ter me lançado pela primeira vez em algo tão expressivo como foi a tradução dessas duas obras, né? Não que eu nunca tivesse traduzido antes, mas fazia muito pouco e assim, por acreditar mesmo no projeto e porque pagaram legal também, assim, né? O pessoal aqui é gente fina. A gente paga. Não. Mas foi muito bom pelo desafio, então agradeço a Logos por essa oportunidade né, por fazer algo que realmente a gente se enche de sentido. E Natal é um tempo de nós pensarmos no próprio sentido de todas as coisas que nós fazemos, no sentido da nossa própria existência, do nosso próprio ser. E então, né, foi um ano onde deu para se pensar muito nesse sentido, se deu para trabalhar por algo que realmente tem sentido, né? A cada parágrafo que a gente vai traduzindo, né, dessas obras que são escolhidas com tanto critério, a gente vai pensando aquilo, poxa, as pessoas precisam ler isso aqui, não é? Que bom que agora as pessoas terão acesso a esse tipo de reflexão, a esse tipo de conhecimento. Então, né, agradeço a Logos por essa oportunidade e que com certeza fez com que eu pudesse crescer também na minha atividade principal, que é a docência. Bom, os meus alunos todos sabem que eu, no primeiro semestre, estava trabalhando com sociologia e no segundo com filosofia e falando só sobre dinheiro, porque em todas as aulas, independente do assunto que tivesse, vinha partido político e dinheiro como alguma menção sobre algum, independente do que fosse, né? Podia estar falando de
fotossíntese, assim, mas isso, né, consegue trazer isso aí. Então, Christian, eu tenho uma muito obrigado, pergunta. por favor. Como é que é Feliz Natal em alemão? Fröhliche Weihnachten. E em latim? Ah, pode dizer, sei lá, Bonam Diem Natalis Jesu Christi, alguma coisa assim, né? Muito bom. Esse é o nível que a gente quer aqui na Logos. Tá vendo aí? Isso aqui não é pouca coisa não. Tu tá vendo aí? O cara se vestindo de Papai Noel aqui. Porra, Pra entender brincadeira, vocês não vão fazer uma assinatura. pelo amor de Deus, cara. Vamos tirar uma assinatura. Fecha as portas daí. Me dá o próximo livro ali. Que Eu queria entender por que a touquinha do Vulcan é a mais legal de todas aqui, né? É a mais ordenada, assim, não tem esses pelinhos soltos. Eu acho a minha mais freestyle. Eu gosto de uma coisa meio... Essa foi mais caótica. É, Eu uma com coisa você. mais diferenciada. Uma coisa meio Hermeto Pascoal. O Vulcan é mais tomista. É. O Vulcan é chestertoniano. O Vulcan é Chesterton. E você, Winkler, tem algum recado aí de Natal pro pessoal? Mas achei que eu não ia precisar responder. Eu não tava me preparando pra isso. Não foi Mas elaborando. assim, o que eu posso dizer? Bom, há alguns anos eu notei já que os últimos meses, as últimas semanas do ano são as mais angustiantes, né? Ano após ano eu consigo ver isso muito claramente. Eu encontrei pessoas, né, que são cristãs e que já comentavam sobre isso, né? Então bateu com a minha percepção. Mas eu também já vi pessoas quaisquer com as quais eu não tenho nenhum contato e que não parecem cristãs, tipo, sei lá, na parada de ônibus, comentando: "Ah, não, mas o final do ano é complicado, né? Ah, sempre tem desgraça no final do ano, sempre é Bah, difícil". meu. Assim, então parece uma intuição generalizada, né? E será que tem a ver com o Natal, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Será que tem a ver com o solstício, né? Sei lá, né? Mas acontece. Então, talvez se vocês puxarem pela memória de vocês, tentarem avaliar as circunstâncias atuais em relação à metade ou ao início do ano, talvez vocês vejam que realmente, né, essa época é um pouco mais difícil, né? Mas é um pouco mais difícil, mas, né, com o Natal ou com o solstício ou sei lá o que, né, isso aí acaba se revertendo depois. Então, vem um período de paz, né, de esperança, e talvez um pouco por isso a gente comece a revisar o que se passou, um pouco motivado por angústias, né, e depois fazer planos para o futuro, para fazer algo melhor do que se passou nesse ano. E, de alguma forma isso está associado à paz que vem depois do Natal. E, bom, eu não consigo dissociar as coisas da filosofia, né? Eu me relaciono com a filosofia de uma forma muito própria, né, muito pessoal, meio diferente do que as outras pessoas fazem, né? Mas, de qualquer maneira, acho que ninguém negaria que a filosofia tem algo de revisar o que tu está fazendo, né? Ver se aquilo é o melhor, é o mais adequado, é o que mais faz sentido. E, em vista disso, planejar o futuro para fazer algo que traga mais plenitude, né? Mais felicidade. Acho que isso é uma coisa que todo mundo busca, né? Interessado em filosofia ou não, cristão ou não. E, bom, talvez algumas pessoas não saibam, mas é isso que move os filósofos, né? É isso que os filósofos buscavam sempre. E talvez algum livro de filosofia, talvez algum professor de filosofia não tenha sido suficiente para despertar o interesse por essas questões, mas existem muitos estilos de filosofia, existem muitos estilos de filósofos, existem muitos estilos de tratamentos, né, das questões mais profundas da vida. E se um filósofo não acabou despertando tanto interesse assim, né, a ponto de o leitor sentir que a vida dele foi mudada, antes dessa leitura e depois dessa leitura, daqui a pouco aparece outro que vai fazer exatamente isso. E quando isso acontecer, vocês não vão conseguir largar a filosofia nunca mais, né? Talvez mesmo os filósofos que não interessavam antes vão começar a se tornar mais interessantes, porque o leitor, mais cedo ou mais tarde, vai perceber que os melhores filósofos
para ele são os que não concordam com ele. Porque ou vai fazer ele corrigir as suas próprias crenças, né? Ou vai fazer com que elas sejam reforçadas porque superaram um obstáculo a mais, uma objeção a mais, né? E isso é uma das melhores sensações que existem, né? Então, Muito bom. sei lá, é melhor eu não falar do assunto, porque sempre que eu tento falar, eu sinto que não foi suficiente. Eu sinto que acabou não representando o que Quando é a que vai sensação de sair, verdade. quando é que vai sair O que é Filosofia, de João Winkler? Tem que ter, né? Elogio à filosofia. Ah, João sei lá, Publicado pela Logos. Publicado pela Logos Editora. sei lá, eu não me expresso muito bem. Mas enfim, Não, mas você é copywriter, cara. Você escreve, cara. não. Você falando, agora eu entendi por que a gente tá com tantos assinantes. Olha aí, o discurso tá bom. Vai brincando, pô. Enfim, Ô, Vitorelli, acho que teu eu não tenho recado, mais o que meu. falar. Cadê o teu recado, cara? Eu tenho que dar um recado também? Tem. Mas sou eu que pergunto. Eu Logicamente, tenho o direito de fazer perguntas. logicamente, se todos fizeram, você obrigatoriamente tem que Tá certo. Não se segue, mas tá bom. Bom, sei lá, eu não tenho nenhuma mensagem muito grave, assim, de algo que aconteceu comigo nesse ano. O mais grave que aconteceu é que minha cachorra morreu. Ela chamava Idelgarda von Bingen, inclusive. Caramba, velho. Tem que ter Idelgarda von Bingen na Logos, hein? Na frente do Clístenes, vocês têm que pronunciar o alemão corretamente. Ah, me desculpe, Clistas. Deixa quieto. Esperança no Natal. Isso de filosofia. Isso. Por favor. Mas pedir pro alemão pronunciar meu nome corretamente, ele não vai conseguir também, né, Clistas? Depende do alemão. Tem razão. Bom, e então. Mas assim, foi um ano muito importante para mim também. Tive algumas transformações. Sei lá, eu também comecei a usar o modelo de assinatura, assim como a Logos, com minha academia de lógica, né? Acho que eu nunca falei muito sobre o meu canal aqui no podcast, né? Mas eu tenho um canal de lógica, que é o Victor Victorelli, a gente tem a academia de lógica. A gente falou um pouco mais cedo sobre a importância da lógica, né, para um estudo de filosofia. E Refutou Sérgio Foguetes, pô. Tem que falar isso. refutei o Sérgio Foguetes lá no Versus. Cara, do nada me apareceu aquilo, eu tava assistindo o negócio, caralho, Vitorelli! Pois é. Eu até dei uma zoada lá no Twitter, eu falei assim, Ô, Sérgio, se quiser participar aqui de algum podcast, é o meu sonho desde o início da Logos, Sérgio, gostamos de você. metodologia científica. Eu sou testemunha disso, a gente tinha muito tempo o sonho com o Serjão participando aqui do O projeto. Vitorelli só tem essa cara, mas ele tem um bom coração, viu? É tranquilo. E aqui não precisa o pessoal ficar se interrompendo, porque não vai ter tão pouco tempo assim. Isso aí. bom, e depois eu me mudei pro Paraná, né, morava em São Paulo, me mudei pro Paraná recentemente, e então esse convite para participar aqui no podcast da Logos, que para mim tem sido uma honra poder contribuir de alguma forma, né, como eu posso para esse projeto, que é um projeto no qual eu acredito realmente, né, não se trata de uma questão financeira, sei lá, eu realmente acredito muito no que tem sido feito aqui, nas publicações que têm sido feitas, sei lá, nas escolhas, nas escolhas dos tradutores, etc. Então, bom, agradeço demais, inclusive, por terem me chamado para fazer parte disso, eu fico honrado mesmo. E, bom, é isso, esse foi o meu ano. Valeu, pessoal. Feliz Natal para todos. Um Feliz Natal ao CDF. Feliz Natal!
princípio era o nada, apenas Deus, o nutrino, que por seu amor divino deu início à empreitada e de forma bem planejada iniciou a criação. Não precisou intermediação, só com a força da palavra, tudo aquilo que ditava surgia com perfeição. Primeiro o céu e a terra, e então a luz do dia. Era bom o que fazia, ainda sem praia, sem serra, mas o Deus eterno não erra, e aos poucos foi organizando, criando tudo o que estava faltando. Oceano, continentes, os luzeiros, as matas, os verdes com seus cheiros. Era a vida se concretizando. Mas muito ainda estava faltando, então ele continuava, e cada animal que criava, um é bom, ia exclamando. Peixes, aves e feras ia criando, répteis domésticos de maneira generosa, todos de forma numerosa, para que mais tarde se multiplicassem e aos poucos tornassem toda a terra populosa. Para completar a criação, precisava alguém de confiança, feito à sua imagem e semelhança, que tivesse sua filiação e cuidasse de tudo sem degradação. Do barro o homem foi feito, Deus abençoou o seu eleito e o sopro de vida lhe deu. Adão então se ergueu para cumprir seu preceito. Foi nomeando um por um, cada um dos animais, também plantas e tudo mais, mas se deu conta de algo incomum. Não havia encontrado nenhum que lhe fosse semelhante. Então Deus, de forma brilhante, lhe coloca para dormir, e da costela faz surgir uma parceira de beleza radiante. Mulher será chamada, pois do homem tirada foi, e antes mesmo de dar um oi, exclamou de forma animada uma poesia que não fora ensaiada. Osso dos ossos meus, carne de minha carne, meu Deus, esta sim está à minha altura. Deus contemplou toda a criatura, e eram muito bons os semelhos seus. Rosa das rosas e flor das flores, dona das donas, senhor das senhores, rosa divina de parecer e flor da alegria
corona, Senhor das senhores.